Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Hoje vamos falar sobre a gestão sistêmica e gestão operacional do PPCP. Sempre que postamos um novo vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no nosso canal. Nossos vídeos têm um tempo maior de duração em função de ser um vídeo com mais informações técnicas. Com um tempo menor, notamos que perde a qualidade da informação. Assista até o final e faça seus comentários. Se desejar colocar em prática qualquer dos temas do nosso canal, entre em contato com a SA Consultoria Industrial para a gente marcar uma visita, compreender as suas dificuldades, as suas dores e fazer uma proposta para contribuir na solução dessas dificuldades. A sigla PPCP refere-se a planejamento, programação e controle da produção. É um conjunto de atividades relacionadas à gestão eficiente dos processos produtivos de uma empresa. Essa abordagem visa otimizar a utilização de recursos, minimizar os custos e garantir a entrega de produtos ou serviços no prazo com qualidade. PPCP é uma função-chave dentro das organizações, principalmente aquelas envolvidas em atividades de produção ou prestação de serviços. O PPCP é responsável por coordenar e gerenciar diversos aspectos relacionados à produção, garantindo eficiência, qualidade e cumprimento dos prazos. Dentro do PPCP, podemos considerar duas perspectivas principais: a gestão sistêmica e a gestão operacional. Ambas desempenham papéis importantes, mas focam em aspectos diferentes dos processos da produção. A gestão operacional refere-se à administração e execução de atividades diárias e rotineiras de uma organização para alcançar seus objetivos operacionais. Observe bem aqui a definição. A gestão operacional refere-se à administração e execução das atividades diárias e rotineiras de uma organização para alcançar seus objetivos operacionais. Eu vou dar alguns exemplos dessas atividades diárias. Gerar ordem de corte, gerar ordem de produção no sistema, gerar explosão de materiais, analisar estoques de materiais, programar os processos com quem tem em mãos, cobrar os processos, montar relatório do que existe em cada processo, montar relatório do que foi realizado. A gestão operacional está focada na execução das rotinas dos processos, visando garantir que as operações diárias sejam realizadas de forma contínua, otimizando e alinhando as metas e objetivos estratégicos da empresa. Então, ou seja, a gestão operacional ela foca na execução das rotinas do processo. É programar, desprogramar, é acompanhar. Principais características e aspectos da gestão operacional. Execução de atividades diárias. Então, as atividades diárias faz parte da gestão operacional. Grande parte das empresas e profissionais da área entendem que o PPCP tem somente a responsabilidade da gestão operacional. São somente cobrados pela execução das atividades cotidianas. Então, veja bem essa definição aqui, essa explicação. Grande parte das empresas e profissionais da área entendem que o PPCP tem somente a responsabilidade da gestão operacional. E alguns entendem até que só isso é o PPCP. São somente cobrados pela execução das atividades cotidianas, das atividades diárias. Eu faço uma pergunta a vocês. A execução desses processos operacionais diariamente, ou quando o tempo permite, que muitas vezes a parte de sistema é alimentado atrasado, não é alimentado no tempo certo, são suficientes para que o PPCP atenda às necessidades da sua empresa? Isso aqui é uma pergunta para você fazer uma reflexão sobre os resultados da sua empresa. Você está conseguindo os resultados? Você tem um PPCP e não está conseguindo os resultados? O que é que falta na sua empresa? O que é que pode estar faltando? Tá certo? Então, é parar para analisar, porque o foco grande das empresas é operacionalizar. Operacionalizar
programar, empurra a programação para o setor seguinte e assim vai. Isso é suficiente? Isso garante o resultado da empresa? Então, pense sobre isso aí antes de seguir no vídeo nas próximas telas. Gestão sistêmica, né? Vamos falar um pouco aqui sobre a gestão sistêmica. A gestão sistêmica do PPCP refere-se à abordagem que considera a interconexão e interdependência de todos os elementos envolvidos nos processos produtivos de uma organização. Então, veja bem, ele refere-se à abordagem que considera a interconexão e interdependência de todos os elementos envolvidos no processo produtivo de uma organização. Isso implica em enxergar o PPCP como parte integrante de um sistema maior, onde cada componente influencia e é influenciado por outros aspectos da empresa. Então, ou seja, a qualidade ela é influenciada por vários tipos de processos. O resultado é influenciado por alguns aspectos. Aqui estão alguns princípios e elementos que compõem a gestão sistêmica do PPCP. Primeiro deles, integração de departamentos. Estabelecer uma comunicação eficaz entre diferentes departamentos, como criação e desenvolvimento, compras, produção, vendas, logística e finanças, para garantir que as decisões em relação a uma área não prejudiquem a eficiência em outros. Então, ou seja, essa comunicação entre os departamentos, certo, é fundamental. Então, falar com a criação e desenvolvimento, solicitando a liberação de referências, ver com o setor de compras quando chega a matéria-prima, né? Ver com o setor de finanças se já liberou o pagamento de um DAE ou de um serviço. Certo? Então, isso é fundamental, o PPCP entrar nessas outras áreas para poder garantir que o processo vai sair. Certo? É um processo diferente simplesmente da operação. Fluxo de informações, implementar sistema de informações integrado, como o ERP, o MRP e plano mestre, para garantir as informações relevantes, que as informações relevantes sejam disponíveis em tempo real, para todas as partes envolvidas no PPCP realizar suas análises. Então, ou seja, as informações têm que estar em dia todos os dias. Não pode haver furo nisso, porque senão você não vai conseguir analisar de forma sistêmica o processo. Um feedback contínuo. Criamos mecanismos de feedback contínuo para avaliar o desempenho real em comparação com o planejado. Isso permite ajustes rápidos e aprimoramentos constantes. Então, ou seja, se eu não tenho uma informação atualizada, como é que eu consigo fazer ajustes rápidos? A execução do planejamento operacional com monitoramento online dos processos para acompanhar o progresso em relação às metas estabelecidas, conforme as cargas é uma das formas mais seguras de ter um feedback contínuo e garantir o resultado. Então, se você tem quer ter um feedback contínuo, você precisa ter um acompanhamento, monitoramento online dos processos. Porque senão, quando esse feedback chegar em você, ele já está defasado. Talvez não dê mais tempo você criar ações para colocar o processo em dia. Visão sistêmica. Adotar uma abordagem sistêmica para o planejamento e programação, considerando não apenas os aspectos internos da produção, a capacidade, mas também fatores externos, prazo de fornecedores, terceirizados, etc., como mudança de mercado, sazonalidade, até mesmo questões socioambientais. Então, a visão sistêmica é adotar uma abordagem sistêmica para o planejamento e programação. Certo? Eu tenho que considerar vários aspectos, né? Simplesmente automatizar isso aí, colocando para o setor seguinte se virar. Nesse caso, como funciona a visão sistêmica na prática? A visão sistêmica empresarial está na capacidade do gestor de olhar para a empresa como um todo e tomar decisões baseadas nessa visão, ou seja, no todo.
é aqui aonde existe a maior dificuldade hoje dos gestores. Eles têm essa visão do todo, eles tomam decisão por setor. Então, os setores são dependentes um do outro. O que acontece nesse momento? Você não calcula os impactos entre os setores e acaba atrasando tudo. Sendo assim, ele não compreende a empresa como departamentos isolados ou setorizados, né? Alguns gestores, somente os gestores do modelo mais tradicional, eles gostam de setorizar as empresas, né? Tornar departamento isolado, onde cada um tem que dar conta do seu, que atuam separadamente, mas com um conjunto de áreas que atuam juntas para o bem comum das metas. Todos os processos PPCP, todos os processos são subordinados ao PPCP. Entenda que a subordinação é aquele processo, não necessariamente uma subordinação hierárquica, mas tem que haver esse entendimento. Caso contrário, a gestão sistêmica não vai funcionar, porque a pessoa não vai poder entrar no setor do outro para cobrar determinados processos, né? Como criação e desenvolvimento, o setor financeiro, o setor de RH, que precisa contratar pessoas para ajustar a capacidade. Após essa observação, é possível reunir todos os pontos de tomada de decisão e colocar em papel seus valores mais profundos. É um processo unificador que ajuda a capacitar as pessoas. É importante, se você quer colocar isso em prática, que várias pessoas participem das decisões. Não faça aquele tipo de reunião onde aqui não precisa mais fulano ficar. Aí o fulano sai, às vezes até achando que agora com a saída dele vão falar dele, né? Eu escuto muito isso, observo muito isso nas empresas. Então, quanto mais pessoas entendendo do todo, a pessoa do corte entendendo que existe um problema na costura, às vezes ele pode dar uma ideia, tá certo? É envolver todo mundo no processo. Gestão sistêmica. Plano mestre e mapeamento de fluxo e valor são ferramentas que auxiliam na gestão sistêmica do PPCP. Então, veja bem, eu posso ter a ferramenta e não estar usando ela adequadamente. Eu encontro algumas empresas com o plano mestre, sistemas servindo somente para apontar os processos. Simplesmente só faz isso. Aponta o programado e o realizado. Eles não usam essa ferramenta para mais nada. Como as empresas iniciam uma visão sistêmica em sua administração? Como é que você inicia esse processo de visão sistêmica dentro da sua empresa? A fim de implementar esse processo, muitas empresas optam por buscar ajuda de profissionais, como consultores, que ajudarão os diferentes membros da equipe a ver a organização sob a luz inteiramente nova. Então, ou seja, você que tem uma empresa toda setorizada, você vai mudar para onde as pessoas, você vai ter os setores separados, mas as pessoas têm uma noção do todo. Você tem que desenvolver isso nas pessoas. Eu tenho que entender, eu do acabamento, que a produção, quando chegar em mim, eu não vou ter aquele tempo todo. Eu já tenho que estar fazendo conta de capacidade em função da necessidade. O treinamento para uma estratégia de negócio sistêmica não envolve apenas alguns membros da equipe da organização, mas toda ela. Gestão de riscos. A gestão de risco no PPCP é uma prática essencial para identificar, avaliar e mitigar os riscos, que podem afetar o desempenho e eficácia na execução dos processos produtivos. A seguir, algumas considerações importantes sobre a gestão de risco no contexto do PPCP. Primeiro, identificação do risco na produção é uma etapa crucial para o gerenciamento eficiente dos riscos. Responsabilidade do responsável pela gestão do PPCP. Exemplo de risco na indústria de confecção. Atraso de fornecedores e terceirizados. Baixa qualidade da matéria-prima. Falta de um planejamento e programação das cargas nos processos para identificar os possíveis gargalos nos processos. Acompanhamento inadequado da execução, onde as cargas não são acompanhadas, os horários de início e término dos processos. Baixa eficiência na execução de alguns processos, que vão gerar impacto nos processos seguintes, comprometendo, né, o prazo
a qualidade necessária. Manutenção preventiva dos equipamentos. Território obscuro. Condições impossíveis de prever com certeza. Você não sabe exatamente que hora vai faltar energia, tá certo? Com essas pessoas que vão adoecer. Então, isso aqui são riscos que na gestão sistêmica tem que ser mapeado, tá certo? Para que as metas sejam alcançadas, né? Definições para a compreensão da gestão no BPCP. O planejamento, aqui são essa parte agora dos vídeos, eu estou aproveitando para colocar algumas definições com mais informações. Por exemplo, aqui, o planejamento é um processo sistemático e consistente de estabelecer metas, identificar recursos necessários, desenvolver estratégia, determinações para corrigir metas específicas. Ele é uma função fundamental em organizações, governo e até mesmo em níveis individuais, ajudando a orientar as atividades futuras de forma eficiente e eficaz. Aqui eu vou citar agora alguns aspectos essenciais no planejamento. Primeiro, eu tenho que entender o que é demanda de mercado, uma avaliação da demanda atual e futura dos produtos. Capacidade de produção, avaliar a capacidade atual de produção em cada fase, não só em uma ou duas fases. Eu tenho que olhar em cada fase como é que está a capacidade de produção, se estão balanceadas entre si. Estabelecimento de meta em função dos objetivos e capacidade. Flexibilidade operacional. Isso aqui é muito importante, porque o mercado, às vezes, ele muda com muita rapidez. Então, eu preciso ter a capacidade de se adaptar à mudança na demanda ou nas condições de produção. De repente, uma pessoa adoece, não vem. Como é que eu vou me virar? Eu tenho que ter polivalência para que eu consiga ter condição de ajustar a capacidade de acordo com essas mudanças. Estratégia para lidar com variações inesperadas. Programação de produção. Alocação eficiente de recursos para atender a demanda planejada, respeitando as prioridades. Desenvolvimento de um programa realista e aceitável. A programação de recursos refere-se ao processo de organização e sequenciamento das atividades envolvidas em um fluxo de trabalho. O processo específico. Então, entenda bem, a programação dos processos refere-se ao processo de organização e sequenciamento das atividades envolvidas em um fluxo de trabalho ou processo específico. Esse tipo de programação é comumente aplicado em contexto de fabricação, operações empresariais, serviços e gerenciamento de projetos, para garantir que as tarefas sejam executadas de maneira eficiente e dentro dos prazos estabelecidos. Aqui estão alguns pontos importantes relacionados à programação dos processos. Primeiro, para mim programar os processos, eu tenho que ter identificação das atividades. O primeiro passo na programação de processo é identificar e listar todas as atividades envolvidas no processo de cada produto. Eu posso ter um produto que tem 10 processos e outros que eu tenho 8, que eu tenho 6. Cada atividade representa uma etapa específica a ser realizada. Programação e sequenciamento lógico. O sequenciamento lógico da produção refere-se à ordenação e organização das atividades de produção de forma que respeite uma lógica específica e atenda aos objetivos do processo produtivo. Né? Ou seja, esse sequenciamento eu tenho que respeitar o planejamento. Eu não posso fazer esquecendo o planejamento. Aqui é onde entra o perigo de uma gestão que só trabalha com a parte operacional. Né? Na hora que dá um atraso, ela desmancha todo o planejamento, desmonta a fábrica para tirar o atraso. Então ela não quer mais saber de planejamento. Aqui é um erro muito comum nas empresas. Porque desmonta a empresa, você tem que avaliar os impactos desse desmonte nas outras referências, nas outras próximas entregas. Essa prática é fundamental para garantir que as tarefas sejam realizadas de maneira eficiente, otimizando os recursos e minimizando tempo ocioso. Então, fazer esse planejamento aqui do sequenciamento lógico, eu tenho que respeitar o planejamento. Certo? Tenho que identificar o número de atividades, quais são as atividades que posso executar em paralela, quais são as que uma depende da outra. Aqui estão alguns pontos importantes
relacionado ao sequenciamento lógico da produção. Identificação de atividade, né? Começa com a atividade, a identificação e listagem de todas as atividades envolvidas no processo de produção, e se inclui desde a coleta de matéria-prima até a entrega do produto. Análise de dependência, né? Avaliar as dependências entre as diferentes atividades. Aquilo que eu falei, tem processos que eles são dependentes de um anterior, e tem processos que eu posso executar em paralelo, que não vai prejudicar a qualidade, pelo contrário, eu vou reduzir o tempo de atravessamento, o lead time. Algumas tarefas podem depender, melhor dizendo, da decisão de outras, da conclusão de outras, como eu já expliquei. São operações, são processos dependentes, enquanto outros podem ser realizados simultaneamente em paralelo. Tempo e recursos. Considerar o tempo necessário para realizar cada atividade e os recursos disponíveis. Então, aqui, lá na visão sistêmica, é muito importante explodir, assim como a gente explode os materiais, a gente explodir a necessidade de cada setor. Né? Para mim cumprir aquela meta, eu vou precisar ter naquele setor 100 mil minutos por semana. Mas qual é a capacidade que eu tenho? Eu só tenho 80, então me falta 20. Como é que eu vou resolver o problema das 20? Eu vou resolver com um trabalho de hora extra? Vou contratar mais pessoas? Isso envolve uma alocação eficiente de mão de obra, máquinas, equipamentos e matéria-prima. Priorização de tarefas críticas, né? Quais são os pontos de risco e gargalo? Lá numa parte do vídeo nós falamos sobre essa parte de riscos. Observe que não é somente programar o setor, empurrar a programação para o setor se virar. Então, as empresas que têm só a parte de gestão operacional, elas trabalham empurrando a produção. Tanto até a posição do PPCP no organograma, ele está no mesmo nível dos outros setores. A programação deve respeitar o que foi planejado, analisando os impactos e comprometimento das metas estabelecidas. Então, ou seja, a programação tem que estar alinhada com o planejamento para analisar os impactos. O que acontece aqui? A gente vê várias empresas, pequenas, médias e grandes, que programam o setor do corte, por exemplo. Quando o setor do corte chega para executar, a matéria-prima não foi ainda liberada pelo almoxarifado de matéria-prima. Então, no entendimento do PPCP, quem tem que cobrar isso aí é o setor do corte. Não é o PPCP programa e o outro se vira. Se vira, aí se não der tempo de entregar, aí você começa a ter algumas situações que eu tenho que ter uma capacidade em cada setor para que absorva esses sobressaltos que acontecem de produção. Isso gera mais custos. Então, você fazer uma gestão de PPCP somente com a visão operacional, você perde muito dinheiro. Você tem muito problema para ser resolvido diariamente. Definições para a compreensão da gestão do PPCP. Para a sua empresa ter um PPCP eficiente, se faz necessário ter uma gestão sistêmica e uma gestão operacional. Ferramenta de gestão que apoiem esse modelo de gestão unificado, como um plano mestre, um ERP. Né? É uma solução integrada. O que é um ERP? Um ERP é uma solução integrada de software que facilita a gestão eficiente e integrada aos recursos empresariais. O MRP é um planejamento de necessidade de materiais. Aqui entra a parte de explosões, de matéria-prima, análise com o estoque, análise com o que foi comprado, etc. Gestão diária. Refere-se às práticas de processos diários destinados a gerir eficazmente as operações, recursos e equipes de uma organização. Aqui estão algumas diretrizes gerais sobre como a gestão diária pode funcionar. Aqui eu quero deixar claro que existe lá no nosso canal alguns vídeos, né, como também no site, algumas matérias que falam sobre a gestão diária. Se você quiser entender mais, vá buscar lá no nosso site, no próprio canal nosso do YouTube. Planejamento diário. Iniciar o dia com uma revisão do plano diário, identificando metas, prioridades e tarefas críticas a serem realizadas. Reuniões breves. Né? Então, essa habilidade do PPCP, montar essas metas para cada setor, imprimir essas metas, entregar em cada setor, fazer reuniões breves, curtas, né, diária, para alinhar os objetivos, compartilhar atualizações e discutir desafios imediatos. Então, nesse momento, você faz uma reunião para alinhar
qualquer processo que não está alinhado com o planejamento. Isso tem que ser diário, pessoal. Não adianta fazer reunião semanal, não adianta fazer o planejamento só quando dá tempo, eu vou para dentro do processo e começo a movimentar a produção, sem calcular os impactos, sem ver uma sequência de prioridade, etc. Alocação de recursos. Certifique-se de que os recursos incluindo mão de obra, equipamentos, materiais sejam alocados de maneira eficiente para atender às demandas do dia. Monitoramento dos indicadores, estoque em processo, lead time, eficiência, etc. Gestão sistêmica e gestão operacional, PPCP. Como já comentado, grande parte das empresas tem somente a gestão operacional, né? E algumas empresas pequenas, isso aqui é mais forte. O PPCP tem que operacionalizar um bocado de coisa. Indicadores do que foi realizado por dia, semana ou mês, ou seja, os indicadores pós-morte da operação. Então, esses indicadores que foi realizado já aconteceu, né? Muitas vezes ele não acontece porque eu não tenho uma gestão sistêmica e sem também a certeza do futuro próximo. Então, esse PCP aqui trabalha muito, que só tem a gestão operacional, vive estressado e não consegue atingir os objetivos. Certo? A maioria das empresas sofre desse mal. Nossa avaliação é que tem que trabalhar junto a gestão sistêmica e a gestão operacional do PPCP. Sem uma gestão sistêmica dos processos, que faça o planejamento, análise de carga dos processos, calcule os impactos antecipados, riscos, etc., tudo, antes de iniciar a execução dos processos, reduz a quase zero a possibilidade das metas não serem alcançadas. Então, se você analisa tudo isso, se você tem uma pessoa preocupada com essa visão sistêmica, que não está metida dentro do operacional, que avalia a empresa como um todo, a possibilidade das metas serem alcançadas é muito maior do que você trabalhando só com a gestão operacional, como muitas empresas fazem, muitos carregados de PPCP entendem. Né? Então a pessoa chega até a achar que realmente entende, mas falta nela essa parte aqui da gestão sistêmica. É nesses pontos que a consultoria industrial realiza parte do seu trabalho de consultoria nas empresas, haja visto a carência de profissionais com essa compreensão do PPCP, com gestão sistêmica e gestão operacional unificada. Isso aqui não pode andar separado, isso aqui tem que andar junto, certo? Eu não posso ter um sem o outro. Isso é parte do que é um PPCP. Quer ver mais sobre o PPCP e funcionando na sua empresa? Marque uma visita com essa consultoria. Apresentaremos uma proposta para realizar esse trabalho e outros mais na área industrial. Aqui tem nosso telefone, Sérgio Amorim da Magna Mota. Mais informações procurem no Instagram, no site ou no canal aqui do YouTube. Tá certo, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu garanto que quem chegou até o final deu para entender muitas coisas que acontecem na sua empresa e você não consegue melhorar. Até o próximo.